Então, na medida em que o incremento gigantesco da comunicação eletrônica afeta, e afeta por convergência tecnológica, afeta por convergência semiótica, as representações culturais que nós temos de tempo, que nós temos de espaço, e influi ecologicamente nas experiências de vinculação e de interação real. Então, vejam só, a questão é que a sociedade mediatizada é a sociedade de uma outra ecologia. A mediatização é um novo tipo de ecologia. Uma ecologia não mais na relação do homem com o natural, com rios e com árvores, mas do homem com tudo isso e objetos. E as máquinas. Então, essa convergência dos fluxos tecnosociais, podia chamar assim, não deixa mais dúvidas quanto à existência de quê? De um ecossistema midiático, que está colado à nossa experiência do cotidiano, influencia atitudes, influencia comportamentos. É um ecossistema, portanto. Por mais que você mostre a natureza às crianças que estão nascendo, ou que estão ainda com a mente muito plástica, nelas predominam as relações técnicas de comunicação. Técnica de comunicação. Já há muito tempo atrás, e aqui no espaço do Rio de Janeiro, eu me lembro de ter visto uma pessoa adulta, revelar que ficou muito surpresa quando sabia que galinha era uma coisa viva, porque ela só via a galinha no prato, que a empregada fazia, comia a galinha, e um dia ela viu uma galinha. Ela devia saber isso antes, talvez por televisão, talvez, mas não aquilatou toda a experiência do que é a galinha viva, né? Porque, não, mas isso que parecia muito curioso, isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje seria o caso de começar a ver com as crianças se essa galinha que eles veem viva veio da televisão, veio da internet ou veio de alguma coisa real. Talvez não faça mais importância, né? Porque o contato que ele vai ter com a galinha no prato, no ovo. E talvez se a mãe dissesse a ele, olha, aquela galinha real que você está vendo ainda mais, é a que você vai comer amanhã, ele ficasse horrorizado com isso. Pode ser também, né? E se recusasse a comer, porque é melhor do que colher. Então, já é significativa a bibliografia a respeito disso, já é ampla. Mas agora, uma coisa, você não pode mais restringir o tópico da mídia, não pode restringir o tópico da mediatização, tanto da sociedade mediatizada, à organização de sistemas de mídia corporativa, rádio, TV, televisão, não pode mais restringir a isso. Embora isso ainda meta medo a determinados governantes, somente, você vê o Maduro na Venezuela, está proibindo que a televisão noticie, vai acontecer, mas Trump também. Trump odeia a rádio, jornal, revista, e é o homem do Twitter. Ele usa aquilo ali. Mas você não pode mais restringir o tópico da mediatização a isso. Porque essa perspectiva, e é uma coisa que metodologicamente eu gostaria de mostrar para você, de ver, estudar a mediatização apenas nessa perspectiva dos veículos de comunicação, eu chamo uma perspectiva mediacêntrica. Mediacêntrica, se essa expressão está boa, né? Mediacêntrica ou mediocêntrica, o que eu quero dizer com isso? Que é uma perspectiva que foi acentuada pela noção crítica de indústria cultural, e essa perspectiva que é muito comum aqui nos nossos cursos, quer explicar de modo tecnodeterminista toda a realidade, né? Pela ação de quê? Dos meios informativos, jornais, rádio, televisão, internet. Qual o perigo disso? Eu acho que é um perigo, é você cristalizar
os processos sociais em pontos tecnologicamente fixos. Isso é a televisão que faz, isso é o rádio que faz, a televisão que faz. A rede faz alguma coisa, mas não se pode cristalizar num veículo de comunicação. E quando você faz isso, você desconsidera os intervalos. Você desconsidera as derivações de sentido que vêm dentro de um contexto cultural mais amplo. Esse é um problema metodológico, eu diria, para os estudos de comunicação. Então, nós estamos aqui lidando com um conceito. Quer dizer, a mediatização é um conceito. Não é nada que você pega. É um conceito. Quer dizer, é um conceito análogo a um outro conceito que foi desenvolvido por, veja só, Sohn Rethel. É que eu não tenho, também não adianta botar em quadro negro. Sohn, em alemão, S-O-H-N, depois traço R-E-T-T-E-L, T-H-E-L. É um marxista, já morreu. Quer dizer, um filósofo, economista, marxista, epistemólogo, nasceu na França, mas criou na Alemanha, muito interessante, muito difícil. Ele tem uma noção, ele tem um conceito, não tem nenhum livro dele traduzido em português. Tem italiano, tem alemão, mas não tem português. Ele pensa em, ele tem um conceito que ele chama de síntese social. Síntese social. O que é a síntese social? É como se fosse, digamos, o ar do tempo. O ar do tempo. Quer dizer, é a síntese de todas as possibilidades de pensamento, de comportamento que você tem em determinado momento. Teilhard de Chardin pensava nisso. Teilhard de Chardin, pensava. Mas o Rethel, ele tenta materializar isso em análise. Então, eu diria que a mediatização, a palavra mediatização, descreve sinteticamente o funcionamento das tradicionais instituições humanas articulados com as organizações. Como é que você articula instituição com organização? Isso se dá na mediatização. Como é que você articula, digamos, família com mídia, escola com mídia, família com internet, família com celular, família com dispositivos? Como é que se articula as instituições com essas organizações? Ora, portanto, como é que você articula as instituições nisso que nós já estamos nadando, que é esse mar eletrônico? Uma espécie de mar eletrônico. Nós estamos navegando nele há muito tempo já, mas ainda não temos instrumentos conceituais para lidar com ele. Ainda não sabemos exatamente como lidar. Com a televisão, sim. Televisão já está antiga. Mas essa rede que liga a televisão, internet, rádio, jornal, revista, portanto, esse dispositivo ainda não está suficientemente teorizado para ser apropriado pela escola, pelas instituições educacionais. Então, esse conceito, portanto, conceito de mediatização, tem alcance maior do que a pura descrição técnica e física dos dispositivos eletrônicos. É rigorosamente, às vezes, inútil fazer a descrição desses dispositivos no âmbito teórico. Quando você terminou a descrição, já surgiu outro aparelho. É rápido. Tudo é muito rápido. Mas isso é conceitual. Hein? Isso seria aceleração, né? Conceito de aceleração. Não? Conceito de aceleração, mas não é o da descrição. A aceleração é um efeito. É um efeito desse aparelho. Você pode falar da aceleração, mas a descrição minuciosa do dispositivo, ela é inútil. Você quer ver uma coisa? Vou lhe dar um exemplo. Tem um autor francês que hoje está no Canadá, que tem um livro chamado Cibercultura. Pierre Levy. O André Lemos, que foi brasileiro, refez esse livro aqui, que já não prestava mais. Tudo que estava ali já tinha envelhecido. Ou seja,
obsolescência da palavra e da descrição com relação à aceleração vertiginosa. Então, se ler simplesmente a descrição técnica, pode ser fascinante em determinado momento, porque esses objetos são fascinantes. Você tem colunas em jornal, por exemplo, tem como é o nome? É o filho do amigo meu, Dória, Pedro Dória. Tem a coluna de jornal, tem a Cora Rona. E o Pedro sabe tudo disso, ele descreve. Olha, isso tem o aparelho tal, a Microsoft, essa coisa. E é ótimo, você se informa no momento que esse aparelho, mas se botar aqui 2 meses depois, já não é mais aqui. A velocidade do mercado e da indústria. Tá? Então, mediatização, portanto, é um nome provisório. No limite, é provisório. Para o quê? Para essa transição tecnológica que está caracterizando as formas tradicionais de organização e distribuição. Nós estamos numa transição tecnológica, temos uma transição industrial, nós estamos vivendo essa transição. Ora, então a mediatização não é metáfora para uma totalidade substancial, não é uma espécie de metaestrutura que dá jornal, rádio, jornal, revista, tem uma metaestrutura composta por sistema de mídia. Por quê? Porque mesmo nas grandes tecnodemocracias ocidentais, quer dizer, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, onde a mídia constrói realmente uma realidade segunda, Estados Unidos é uma realidade segunda, em macro escala, você não pode falar de uma unidade, de uma totalidade substancial, porque é uma diversidade de jornais, de rádio, de revistas, posições diferentes e com intervalos grandes. Então não é um todo coerente, não é um todo autonomamente sistêmico, né? Mas é uma rede. Então, as instituições sempre se relacionaram com organizações. Né? Isso não é tão novo assim. Mas deram margem à diferença entre funções mediadoras, que são funções institucionais, e as funções produtivas, que são as organizacionais. Essa, no fundo, para fazer um resumo, a diferença entre uma função organizacional e uma institucional. A instituição faz uma mediação, a organização produz bens e serviços. Né? As instituições, eu diria, produzem mais gente, subjetividade, cabeça. Né? Só que a mediatização, e esse é o problema, tende a competir com as mediações tradicionais. Há uma tendência de competir com as mediações tradicionais, porque ela implica um processo de mudanças qualitativas em termos de configuração social por meio dessa articulação da tecnologia eletrônica com a vida humana. Isso é uma mutação. E a superfície dessa mutação é a imagem. A superfície é a imagem, não é mais a palavra, não é mais o signo linguístico. A superfície é a imagem. E a imagem tem que ser entendida lato sensu, como visualidade e como imaginário sociocultural. A imagem como imaginário sociocultural. Portanto, existe uma coisa que você poderia chamar de mundo-imagem. O que é o mundo-imagem? É a superfície da globalização. Quer dizer, a imagem-superfície, essa imagem, é toda a nossa possível experiência comum. Por quê? Porque nós não compartilhamos mais o comum de outro modo. Nós compartilhamos pelas imagens. Em toda latitude que elas têm. Portanto, o objetivo, quando nós vemos a imagem, não é alcançar o que está por baixo dela, como na imagem de um impressionista, de um grande pintor clássico, ou barroco, ou holandês. Não, o objetivo não é alcançar o que está por debaixo da imagem, é ampliar a imagem. O objetivo é enriquecer a imagem, é dar definição, dar tempo a ela. Eu chamo isso de circulação das imagens. O que é importante é fazer as imagens circulares, porque nesse ponto emerge uma outra cultura. É aqui que aparece uma outra cultura, que é a cultura da mediatização. A superfície é a imagem, mas a cultura emerge aqui.
Portanto, para fazer uma comparação simplificadora, na mediação institucional, uma imagem é alguma coisa que se interpõe entre o indivíduo e o mundo. Eu quero saber o que é copo, eu tenho uma imagem dele, desse copo, para falar, na ausência dele, eu falo, olha, é copo, e vou falar dele como se eu estivesse desenhando o passado. Portanto, a imagem é o que se interpõe entre mim e esse objeto, que eu quero conhecer. E é assim que nós conhecemos. É assim que nós representamos o mundo, é criando imagens, traduzindo essas imagens em palavras. Mas na mediatização, desaparece essa ontologia que é substancialista da representação. Que desaparece como? É o indivíduo que se converte ele próprio em imagem. O indivíduo é que é a imagem. E essa imagem é gerida por um código tecnológico. E ninguém é mais dono de sua própria imagem. Como você, na verdade, é pouco dono de sua própria imagem na relação com o outro. Você pode fazer de si uma imagem grandiosa, uma imagem poderosa, e o outro fazer de você uma imagem enfraquecida. Quer dizer, ninguém vê assim. Eu duvido que o Temer se veja como um vampiro, porque todo mundo diz vampiro. Não deve, claro, não. Se a gente olha no espelho. Hein? Mas essa é outra característica das imagens que os espíritas conhecem. Às vezes o corpo morre e fica a imagem, fica aparecendo. Aí aparece, as imagens são difíceis de serem expulsas, às vezes ficam dentro da cabeça, ficam nos retratos, nas representações. Aquilo é uma imagem em movimento, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ninguém controla a própria imagem. Então, nós temos aí, portanto, uma nova chave conversora do real. Uma chave de conversão do real. E é como se você virasse o dial ali, você virasse e outra imagem aparece. Mas essa imagem que aparece, ela é compatível com a lógica organizacional do mercado. Ou seja, quando você produz um real que é compatível com a lógica do mercado, que é organizacional, o que é que isso enfraquece? A ideia de mediação. A ideia de mediação. A ideia institucional de mediação se enfraquece. Quer dizer, o indivíduo mediatizado, a imagem da mediação institucional pode ser inferior àquela ideia onipotente, grandiosa, que tem um indivíduo mediatizado. É um outro eu. Constrói um eu, uma subjetividade mais forte, mais glamurosa. Pouco assim como você vê retratos na internet de artistas e mulheres. Hein? Eu vou dar. É isso que eu estou falando agora. Por exemplo, foi um exemplo mais banal essa coisa. Você vê o retrato. Eu tenho uma experiência. Ela era casada com o Antônio Bandeiras, uma loura americana. Hein? Melanie Griffith. Era um sorriso que eu sempre achei encantador no cinema. Bonito, não era uma coisa deslumbrante, aquela tia, mas encantador, essa coisa assim, como é bonita essa moça. Quando eu vi o retrato dela sem maquiagem. Sem maquiagem. Ela é feia, aquela nada. Ela é que feia. Quer dizer, ela é real. Ela é, talvez foi exatamente esse real que o Bandeira gostou, que ele não era fã dela, ele é alguém que se casou com ela, que se apaixonou por ela. A imagem real. O que eu queria dizer é que para o público, aquela imagem, o real dela, é mais fraco do que a Melanie Griffith,